despertar o interesse pela leitura é papel de pais ou professores? Ou dos dois? E o que fazer para manter esse interesse, essa paixão, se já for o caso? O Iluminuras fala sobre os desafios da literatura infantil. Tem estreia aqui hoje, a professora Michele Alvarenga. Além dela, eu recebo os escritores Maria Anastácia Maia Carmonese, Simão Miranda e Júlia Mimissa. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Paulo. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. E Simão, tudo jóia? Maravilhoso. Bem-vindo também. Muito bom revê-los. Bom, eu queria começar perguntando aí para vocês como é que é escrever para criança, né? A Júlia acaba de estrear, tem o primeiro livro aí. Sim. O Simão tem 50, 47 já publicados. Começa por você, Simão. Certo. O que é mais importante? É a história, o tema, o tempo, as ilustrações, é tudo isso? Paulo, um livro infanto-juvenil é um conjunto. É um conjunto da obra, é um conjunto de artistas, é um time de artistas que se reúne para produzir um produto que precisa ser o mais significativo, o mais marcante, o mais sedutor possível para um público super exigente que é a criança. Então, nesse sentido, embora o nome do autor seja o que mais aparece, eu sempre, quando conto as histórias do meu livro, dos meus livros, faço questão de destacar o nome do ilustrador como um grande parceiro na produção de um mundo de sonhos, de imaginação, que é o livro. Então, nesse sentido, essa parceria, esse sincronismo de quem escreve com quem ilustra, o projeto gráfico, a linha editorial da editora. Então, veja que isso perpassa várias etapas, mas, de modo sumário, esse casamento, essa sincronia entre o autor e o ilustrador é que vai dar realmente essa qualidade final ao que nós chamamos de livro infanto-juvenil. Seus temas são variadíssimos. Isso. São muitos livros. Como é que você pensa? Você pensa sozinho? As crianças participam desse processo? O ilustrador, essa turma toda que você citou? Isso é maravilhoso, porque o processo criativo do livro infanto-juvenil comigo funciona de 3 formas. Há alguns livros que nascem espontaneamente, de uma ideia, de um estalo, que dali eu imagino que pode resultar numa história divertida, porque o meu primeiro objetivo como autor infanto-juvenil é divertir e não moralizar. Se a partir daquela história render uma elucubração por parte da criança, voluntariamente pensando o que está por trás daquela história, tudo bem. Mas se não, a ideia inicial é a fruição. Então, esse é o primeiro processo. Há alguns outros livros meus que atendem uma oportunidade temática de urgência social, por exemplo. Então, nesse sentido, requer mais esforço, requer mais pesquisa, mas muitos livros meus, e essa é a parte mais divertida, nasceram por ideias de crianças na minha conversa, nas minhas conversas com elas, quando visito escolas. Então, recorrentemente, muito menino levanta a mão, seu Simão de Miranda, por que você não escreve um livro sobre isso? Aí eu, uau, mas que ideia fantástica! E, em geral, são ideias sensacionais. Então, se eu tiver que dividir meu direito autoral com elas, eu estou perdido. Júlia, falando aqui sobre o seu livro, Juju quer ser astronauta. Eu sei que isso surgiu quando você se tornou mãe. Sim. E é curioso, porque você acaba falando aqui sobre profissões, que é um assunto que a gente não liga muito às crianças. Sim. Mas você desmistifica isso. É o contrário, interessa sim elas. Como é que foi essa experiência? Os meus filhos sempre gostaram muito de brincar, de ser isso, brincar de ser aquilo. E sempre surgiam dúvidas no caminho, confusões no caminho do que o astronauta faz, do que o veterinário cuida, tudo isso. Então, na verdade, o livro era para isso mesmo, para as crianças brincarem de ser. E a Juju, especificamente, veio para falar que a menina pode ser coisas que meninas, às vezes, são, né? As pessoas falam, não, menina não pode brincar disso. Não é coisa de menina. Exatamente. Eu ouvi isso muito com 2 irmãos e agora eu ouço isso muito com 2 meninos em casa. Então, a Juju, ela pode ser tudo. E é uma sériezinha, eu pretendo montar uma sériezinha. A astronauta é a primeira, mas eu já estou fazendo cientista e por aí vai. E o que a maternidade despertou em relação à literatura infantil? É uma paixão. Ai, Paulo, que delícia que é. Gente, eu vejo esses livros, é tão gostoso, mas é tão gostoso, traz uma sensação tão gostosa você pegar um livro, ver as ilustrações, ver o textinho ali fluindo, é demais. Você é de família simples, Simão. Ter livro em casa era luxo extremo.
Mesmo assim, você sempre se apaixonou por eles. Como é que é essa sua história? Paulo, na verdade, não havia livro em casas, né? Eu tive um letramento muito demorado. A minha iniciação no mundo letrado foi muito demorado pela dificuldade de acessibilidade aos livros. Mas tudo aconteceu no meu ingresso à escola. E aí a escola tinha uma biblioteca imensa e eu ficava imaginando aquele mundo de livros, porque o meu contato com livros, como demorou, meu contato inicialmente foi com gibis, sobretudo os gibis dos heróis da Marvel, e que me doavam, e depois livrinhos de faroeste. Mas havia uma ansiedade muito grande em mim em conhecer um livro de verdade, um livro com capa, um livro com volume. E quando eu ingressei na escola, já em Brasília, havia uma biblioteca imensa que permitia que a gente levasse os autores para casa. Então aquilo foi maravilhoso, foi uma descoberta, foi um mundo que se abriu, que nunca mais fechou e tem se expandido desde então. Então, curiosamente, a biblioteca se chamava Monteiro Lobato e tinha uma imagem, uma imagem grande do Monteiro Lobato na fachada da escola. E aí eu comecei a me interessar por Monteiro Lobato. Então, o meu ingresso no mundo dos livros, como leitor, começou com o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, depois As Reinações de Narizinho, e depois tudo que o Monteiro Lobato produziu. E o contato com os clássicos que o ensino fundamental, o primeiro grau à época, os anos iniciais, promoviam, como Lê Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, mas o mais interessante era que eu podia levar esses caras para passar o fim de semana comigo. Então, a partir daí, esse mundo mágico não parou de se ampliar e, enfim, espero que isso flua e se amplie eternamente, né? O que você lê com seus filhos, Júlia? A gente lê bastante, bom, é bem variado, na verdade. Eles adoram o Sítio do Pica-Pau Amarelo e Monteiro Lobato, adoram. Eu tenho ainda uma sériezinha de quando eu era pequena, que a minha mãe guardou, era uma sériezinha dos livros do Monteiro Lobato, que eu leio para eles, mas eu acho que eles ainda são pequenininhos para textos tão grandes, né? Então eles gostam mais ainda dos livros com mais ilustração e menos texto. O meu mais velho agora está aprendendo a ler, então aos poucos ele vai conseguindo. Agora a gente está pegando livros com um pouquinho de texto, mas com textos mais simples, para ele conseguir ler sozinho, que é uma coisa que ele gosta muito também. Agora, você me contava aqui antes da entrevista que o seu filho mais velho cobrou isso, né? Do seu livro. Sim, do meu livro. Que é mais texto da próxima vez. Exato. E com a letra um pouquinho mais fácil também para ele ler. Ele é um crítico voraz. Aí tinha uma ilustração que foi de propósito, que tem o sistema solar e aí aparecem os planetas maiores, né? Ele falou, mas aqui tem 2 sóis, mamãe, não pode ter 2 sóis no sistema solar. Criança é curiosa, né, Simão? Nas suas andanças aí pelas escolas, você forma professores hoje, é professor e vai muito às escolas. O que elas mais perguntam? Essa fala da Júlia, ela é interessante porque quando a gente diz que criança é um público crítico, eu acrescento sempre dizendo, Júlia, que a criança é um consumidor exigente. Sim. E a gente não escuta a criança. Então está falido o autor que entra nesse mercado imaginando o que é que a criança deseja. Pergunte para ela, porque aí você já descobriu o fio da meada. Então nessas minhas andanças nas escolas, a parte mais divertida do meu trabalho como autor infanto-juvenil é ir ao encontro de quem me lê. Né? Então, assim, geralmente as escolas adotam os meus livros e eu vou na abertura de um projeto de leitura e vou no fechamento. Então eu me apresento antes e vou depois para ver como é que a coisa rendeu ao longo daqueles meses. E eu digo para vocês, eu também dou palestras, né? Sou professor, faço formação continuada, dou palestras para 800, 1000 pessoas, já dei palestras, mas quando eu encontro 200 crianças eu morro de medo, tremo, eu fico suando bicas, nervoso, porque elas são autênticas, elas têm legitimidade para fazer a cobrança, a crítica e a sugestão do que é que elas querem ler. E eu sou um autor que escuto as crianças. E aí já aconteceu de eu voltar àquela escola tempos depois, até um ano depois, dependendo do fôlego para produzir o livro, com um livro que de repente nasceu ali, naquela ideia, naquele conjunto, naquele momento, naquele bate-papo. E como é a reação das crianças, Simão, quando elas veem aqui o seu livro e depois te encontram pessoalmente? São as mais diversas, mas são as mais fantásticas. É diferente do adulto, que o adulto, às vezes, ele é fã do autor, mas ele se contém, né? Ele se reserva, muito formal se reserva. Mas a criança não. Então, assim, eu já presenciei, já vivenciei reações do tipo, uma criança coxando para outra, ele é de verdade. E a outra perguntou,
Não, ele não é de verdade. Autores não moram nesse planeta, eles vêm de um disco voador. Não, não é. E a outra disse, vai lá e belisca. E a criança veio e me beliscou. E eu disse, ai, ela disse, tá vendo, não disse que é de verdade? Então, assim, e há outras que são mais despojadas, ou que já viveram essa maravilhosa experiência do contato com o autor na sua escola, que elas já dizem para a outra, eu já conheci um autor de verdade, é claro que ele é de verdade. E outros que têm uma intimidade tão grande, que já chegam, te abraçam, contam as suas histórias, citam os seus livros que elas já leram. Então, é formidável trabalhar para esse público. Eu acho que é a realização, né? E é encantador mesmo. A sua ideia é essa, Júlia? É seguir nesse caminho? Sim, sim. É um caminho que eu gosto muito, que é uma paixão que eu descobri, sabe? E eu quero continuar. Espero que eu consiga chegar pelo menos um pouquinho perto. Você está muito perto. Falando aí de livros, de sugestões para pais, professores, a linha aqui dos livros de vocês. O que vocês sugerem para um pai, Júlia, que está assistindo a gente agora? Que livros que são bons, que autores, o que você sugere? Eu acho que depende muito da faixa etária, na verdade, né, Paulo? Para a faixa etária que meus filhos estão hoje, 4, 6 anos, eu acho que é assim, é muito importante a ilustração e, por enquanto, pelo menos o que os meus filhos gostam é pouco texto ainda, para eles conseguirem ler e ter essa certa, uma certa musicalidade, sabe? Que eles gostam muito. Agora, para as crianças maiores, textos, assim, histórias mais profundas, né, que cative ali a curiosidade, que queira chegar até o final. Eu adoro livro infantil, eu leio livro infantil, então eu acho que dependendo da faixa etária são propostas diferentes, né, Simão? É isso mesmo. E você, Simão, o que os pais podem trazer aí para casa ou podem ir para uma biblioteca com os filhos? Em complemento à fala acertada da Júlia, eu costumo defender o seguinte, e alertar, tomem muito cuidado quando escolher um livro infanto-juvenil desejoso de que a criança ingresse no mundo da leitura sendo seduzido por eles. Por quê? Há muitas editoras e autores que acham, que supõem que a criança, como nós já dissemos ainda há pouco, é um público fácil e vai vender livro fácil. Não é fácil. Primeiro, não é fácil vender livro. Segundo, não é fácil vender livro para criança. Porque, como nós já dissemos, criança é um sujeitinho muito exigente e sabe o que ela quer. Então, nesse afã de apresentar um livro, a gente pode produzir um efeito contrário se o livro for uma porcaria. Então, tem que ser um livro muito divertido, sedutor e que faça frente às tecnologias. Porque é uma concorrência dura e, às vezes, desleal o mundo tecnológico que a criança tem em mãos. E o livro precisa ser mais lúdico, mais sedutor, ou tão sedutor quanto os meios virtuais, as tecnologias dos tablets, dos smartphones, para que ela possa fazer essa escolha. Ela tem que se sentir seduzida, atraída pelo objeto chamado livro. Até falando sobre isso, como é que a gente desperta o interesse de uma criança pelos livros e como é que mantém essa paixão? Perfeito, porque uma coisa é despertar, que já é muito difícil, não é, Júlia? A outra, mais difícil ainda, é manter acesa essa chama da sedução pelo livro. Então eu digo que a primeira experiência, ela tem um significado que pode se prolongar ao longo da vida daquele sujeitinho, não só como criança, mas como adulto. Se a primeira experiência não for traumática, eu digo ao contrário, se ela for traumática, a chance daquela criança ter uma rejeição ao livro é muito grande. Agora, se as primeiras experiências forem experiências de descobertas, de imaginação, de diversão, de encantamento, aí sim, a gente está dando um passo muito firme para manter esse gosto pelo livro e pela leitura para o resto da vida, às vezes. Eu acho importante os pais estarem juntos também e nessa introdução, né? Não é comprar o livro, dar na mão da criança e para o computador ou ir para o celular resolver alguma coisa. Os pais precisam mostrar que é legal, os pais precisam mostrar que é gostoso. Então, levar a criança numa biblioteca, numa livraria, a criança escolher, deixar a criança, né, ter contato com tudo aquilo, a criança escolher, ler junto com a criança, fazer as interpretações, que o Simão até estava contando que ele faz quando ele vai fazer as leituras dele, né? Eu acho que isso é muito importante. Se a gente transmitir que é um mundo gostoso, que é um mundo que é encantador, que pode ser tão interessante quanto um celular, tão interessante quanto o tablet,
Eu acho que eles acreditam na gente. Você viveu essa experiência com seus pais? Sim, sim. Eles sempre liam bastante pra gente. Eles sempre... Na minha casa sempre teve muito livro, porque meus pais sempre gostaram. Minha mãe gosta muito de ler e gosta muito de livros para criança também. Então, na minha casa a gente sempre teve isso. Eu acho que é daí a minha paixão também. Seu nome é Júlia Mimissa? Júlia Mimissa. As pessoas vão estranhar que não tem ali o cedilha. Não tem o cedilha, mas é Mimissa mesmo. É iugoslavo, não é isso? Iugoslavo, isso. Simão, que interpretação é essa? Conta aqui pra gente. Eu me visto dos personagens, eu levo o livro e eu conto a história, faço a contação da história como personagem, não como autor. Então, o livro da bruxa, de bruxa tenebrosa, fada graciosa, aparece o pai da bruxa, o bruxo Nicolau. O personagem se chama Nicolau Sebastião, o bruxo fanfarrão. É o meu personagem carro-chefe, e ele conta grande parte das histórias dos meus livros. E as crianças vão à loucura quando o bruxo trapalhão, né, o bruxo fanfarrão, entra para contar as histórias. Simão, é isso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Iluminuras. Foi um prazer. Sou eu quem agradece e estou sempre à disposição desse espaço maravilhoso. Júlia, muito obrigado também. Foi sua primeira vez. Espero que você volte mais vezes. Obrigada, Paulo. E parabéns. Parabéns e obrigada por dar esse espaço pra gente. Bom, e hoje tem estreia aqui no Iluminuras. A professora Michele Alvarenga vai ajudar a gente a partir de agora e faz o primeiro comentário dela justamente sobre literatura infantil. Veja só. Olá, é um prazer imenso poder participar do programa Iluminuras. Esta é a minha primeira contribuição, mas vocês ainda vão me ver muito por aqui. É muito interessante perceber como a noção de infância como conhecemos hoje é algo muito recente na história da humanidade. Mas isso não significa que as histórias para este público não existissem. Elas sempre estiveram por aí. Os contos de fada que surgem no século XVII possuem uma função muito específica de educar esses mini-adultos. E são histórias que possuem uma carga de moralidade, de valores sociais muito forte. O original da Bela Adormecida, por exemplo, de Charles Perrault, conta como a princesa foi despertada por um beijo do príncipe logo no início da história. E a moral se desenvolve a partir do casamento deles. A rainha-mãe, mãe do príncipe, não aceita a nora e planeja uma vingança enquanto o filho está fora. Ela, que era de raça ogra, ordena que os seus 2 netos e a sua nora sejam assassinados e que sua carne seja servida a ela ao molho Robert no jantar. Ainda que essas execuções não aconteçam, é notório ver como Perrault trata com naturalidade as questões de morte, assassinato e até mesmo canibalismo. A literatura, caminhando de mãos dadas com a sociedade, se adapta, se ajusta às suas necessidades. E hoje nós temos livros infantis sem nenhuma linha escrita sequer. Nesses livros, a criança é convidada a criar a própria narrativa, a ajustar um enredo, um clímax e uma conclusão de uma história que é toda dela, que ela pensou. Temos a possibilidade de valorizar a individualidade dessa criança, de estimular a sua criatividade e, sobretudo, de estabelecer valores de respeito à diferença do outro e criar um ambiente de tolerância. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa sobre literatura infantil, agora dessa vez com a pedagoga e escritora Maria Anastácia Maia Carbonese. Aqui comigo, tudo bem, Anastácia? Bem-vinda. Tudo bom, Paulo, obrigada. Imagina, é um prazer. A gente terminou aqui o bloco anterior falando sobre a responsabilidade, de pais responsáveis e professores, o papel de cada um. Eu queria a sua avaliação também. Bom, Paulo, a gente pode começar falando que a literatura infantil, o despertar da literatura infantil, ele é muito importante na formação do indivíduo. Por quê? Primeiro porque ele é um instrumento de construção de conhecimento, mas também é um instrumento de construção de um senso crítico a partir de uma fase muito importante, que é a fase do desenvolvimento. Então, qual é o papel dos adultos, da família, da escola, dentro dessa construção? Papel importantíssimo, porque o contato, são os meios sociais, onde a criança está no contato direto
dela, é o contato primeiro dela é a família, depois a escola. Então, o papel é importantíssimo, porque é nesses meios que ela vai desenvolver isso. Ora, linguagem é a base da construção do pensamento. Então, no momento que, quanto mais cedo essa criança tiver contato com aquilo que propicia o desenvolvimento de um pensamento crítico e a construção do processo ensino-aprendizado, o aprendizado na sua totalidade, isso é... E aonde é que ela está? Na escola e na família. Você fala quanto mais cedo melhor, mas existe assim uma idade orientada e correta? Como pedagoga eu te digo que não, porque quando a gente pensa na literatura, a gente geralmente relaciona ela à fase de alfabetização, né? Mas não, porque a criança ela pode ter acesso, né, à literatura mesmo antes da fase silábica, mesmo antes dela ser alfabetizada. As próprias narrativas que os adultos contam para ela é a literatura narrada. Então, o pensamento se constrói também a partir dessa narrativa, né? Então, ela pequena, ela pode pegar um livro que tem uma imagem e essa imagem faz com que ela se emocione, faz com que ela visite lugares diferentes, faz com que ela tenha sentimento, faz com que ela desenvolva sentimentos, que é a literatura por meio da imagem. E a narrativa? A narrativa ela constrói isso. Por exemplo, se a gente for no mundo antigo, a gente vai ver que antes de Homero, o que era que a gente tinha como construção social? As narrativas. Então, por meio da narrativa, uma civilização se organizava, construção de um pensamento, de conhecimento. Então, não necessariamente a criança precisa ser alfabetizada. E aí, eu volto para a tua primeira pergunta, o papel da escola, quando a criança chega lá, nas fases iniciais da educação infantil, e ela começa a ter contato com as narrativas que o próprio professor vai contar, né? E naquele momento, a família e a escola despertar nela, seduzir ela para a magia que é a leitura, a magia que é a literatura. E quando é que se popularizou a literatura infantil, Anastácia? Se a gente pensar na Europa, que é a base, né? Nos meados do século XVIII, você sabe que o século XVIII foi um século onde a sociedade viveu muitas transformações, entre elas, né, essa percepção da criança como tal, ou seja, a criança como criança. E aí começa-se a ter, digamos assim, um afastamento daquela ideia de criança como um mini adulto, né? E aí nós temos o surgimento, em meados do século XVIII, com a literatura infantil. Podemos, assim, puxar para a gente localizar bem o tempo histórico do século, o Rousseau, né, como um importante pensador da pedagogia, trazendo para nós a obra O Emílio da Educação, onde ele propõe, né, olhar a criança como criança e despertar nela o aprendizado por meio do quê? Da emoção, do sentimento, do natural, daquilo que a faz criança, né? E no Brasil, se a gente vier para a nossa realidade, no Brasil a literatura ela começa a ser publicada no início do século XIX, mas ela só vai, digamos assim, ter uma tiragem, ser distribuída a partir do final do século XIX. Mas hoje a gente vê que houve um desenvolvimento muito grande, porque hoje, quando a gente pensa no nosso país, a gente vê como a literatura infantil, esse gênero, né, ele hoje atinge é muito amplo no mercado editorial. Sim, essa tua fala é importante, porque olha só, eu penso que a boa literatura infantil, ela não seduz só a criança. O adulto lá olhando uma literatura infantil e você vê nos olhos dele que ele está conhecendo um mundo novo, que ele está se emocionando, né? E que ele está deixando transbordar a imaginação, toda uma magia que o livro fez com que ele sentisse. Então eu penso que uma boa literatura infantil, ela seduz inclusive a construção do pensamento do adulto. Falando nisso, você está aqui com seus 2 livros? Isso. Vou puxar aqui o primeiro. O primeiro é A Joaninha que Usava Óculos, que são livros, né? São 2 livros a partir das suas experiências com suas filhas. É pessoal. É pessoal, né? E eu penso que a vida da criança, ela é esse cotidiano. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no processo de formação na escola e na família, a gente busca referenciais muito distantes. E esses referenciais não estão distantes, eles são nosso cotidiano, né? E a criança... Penso que escrever literatura infantil é um grande desafio, porque você precisa ser simples sem ser simplório.
né? Você não pode menosprezar a inteligência da criança e nem a capacidade interpretativa dela. Ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado, porque aquilo ali é uma faixa etária, é uma realidade e você precisa adequar. Então, o desafio era pensar um cotidiano que, por meio da literatura, eu pudesse contribuir para que as crianças olhassem a realidade da família como uma realidade importante. Então, aí nós temos duas produções. Uma é de uma joaninha que tinha miopia, né, o papel da família na percepção da pessoa com deficiência, porque quando eu digo assim, a minha filha usa óculos, ela é uma pessoa com deficiência. A pessoa que precisa de uma prótese, que é o óculos, ela tem uma deficiência. Então, o olhar que tem que haver da família e da escola para a criança, né, com deficiência, e aí mostra muito bem o processo de alfabetização de uma joaninha que tinha essa deficiência, mas o olhar sensível, né, da família e da escola no diagnóstico e para que ela pudesse avançar na leitura, no conhecimento. Bom, esse é um dos livros. O outro é esse aqui, Jujubim e a Borboleta que Quebrou a Asinha. Que é parecido, né? Tem também uma história por trás parecida. Comportamentos infantis, né? A criança ter o hábito de ouvir o adulto como alguém que possibilita para ela ações seguras, né? Então, é da natureza da criança o questionar, mas ela também precisa entender que o adulto tem que trazer para ela essa segurança da ação, né? Então, a criança, vamos pensar dentro da própria literatura, né? A formação do hábito da leitura, ela necessariamente precisa ser num período onde todos os outros hábitos, Paulo, são construídos, né? E o hábito da segurança, do ouvir, do entender, o hábito da leitura. E aonde é que isso acontece? Na infância. Então, a infância ela é um momento muito importante na construção desses hábitos e no caso, o livro traz a construção do hábito, digamos assim, do respeito ao que aquelas pessoas que têm o cuidado, o carinho por ela, vão, por meio da palavra, da orientação, trazer. Então, acredito que seria isso, a ideia de trazer esse cotidiano mesmo da infância e as minúcias dele que às vezes não são tão perceptíveis para o adulto. Ok, Anastácia, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou então mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!